Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, para você entender o que é um sacrifício perfeito. Hebreus 10. Digam amém. Hebreus 10. Você vai abrir em Hebreus 10 e depois eu quero que vocês localizem também, marquem aí Salmo 40, só para adiantar. Marca Hebreus 10 que nós vamos iniciar e depois nós vamos no Salmo 40. Marque aí na sua Bíblia. Abra em Hebreus 10 e marque Salmo 40, porque na hora que eu falar é vapt-vupt. Como diz o falecido professor Raimundo. Vapt-vupt. Para a gente não perder tempo. Hebreus 10 e Salmo 40. Primeiro Hebreus 10. Deixa Salmo 40 no gatilho, na agulha. Digam glória a Deus, amém? Hebreus 10. Olhe para mim, por favor, agora, irmãos. Nós vamos ver aqui, irmãos, é uma coisa que quem conhece a palavra de Deus, quem tem uma boa instrução, vai saber que a lei foi abolida por Jesus Cristo. Não se anda debaixo da lei mais. Não existe comunhão com Deus por obrigações. Amém? Nós vamos ver isso porque Deus ele aboliu a lei através de Jesus Cristo. Deus aboliu a antiga aliança, irmãos, que mostrou o que, pastor? Só teve um propósito: mostrar o nível pecaminoso e rebelde do ser humano. Amém? O ser humano ele era disposto ao pecado, ele era repetitivo nos seus pecados, e não era uma lei que iria resolver o problema. Digam glória a Deus. A lei somente identificou o estado pecaminoso. As ordenanças, os sacrifícios de animais no tabernáculo, só identificaram que nós não tínhamos como produzir uma justiça o quê? Uma justiça própria. Digam glória a Deus. Você não tinha como ser justo. O ser humano não tinha como ser o quê? Não tinha como ser justo. Ele não tinha como se justificar. Então a lei serviu para que nós enxergássemos a nossa dependência de quem? A nossa dependência de Deus. Eu não consigo acertar. É nessa conclusão que Deus gostaria que os homens chegassem. Eu não consigo me libertar dos meus o quê? Dos meus pecados. Amém? Precisava de algo mais poderoso. Precisava da intervenção de Deus. Deus precisava socorrer os seres humanos. E a lei serviu para abrir, irmãos, os nossos olhos. Amém?
se nós entendermos, se nós prestarmos bastante atenção, nada agradou a Deus naquele sistema sacrificial. As ofertas não agradavam a Deus, aquele abate de animais não agradavam a Deus, mas mostrava ao homem o quê? Que ele sempre o quê? Sempre o quê? Ele sempre pecava. Quem está entendendo, diga amém. Aí tem gente que ainda quer ficar debaixo da lei. Você vê pessoas hoje com disposição de ficarem debaixo da lei, de ficarem sujeitos à maldição, ao invés de aderirem ao novo concerto. Aquele foi um concerto, mas não foi definitivo. Aquele foi um concerto, pastor, a lei de Moisés foi um concerto com Deus, foi, mas com um propósito temporal. Um propósito que levaria o homem a acordar, despertar sua própria o quê? Sua própria consciência. Reconhecer a sua maldade, diga glória a Deus. Reconhecer a sua maldade, reconhecer que precisava da operação do poder de Deus. E nessa passagem de dispensação, vem Jesus Cristo. Vem Jesus Cristo com o propósito de nos substituir. Amém? Vem Jesus Cristo para mostrar um espírito diferente. A oferta de Cristo, muito mais a oferta de Jesus por nós, foi uma oferta muito superior. Digam glória a Deus. E eu vou mostrar por que a oferta de Jesus foi muito superior. Por que a oferta de Jesus foi grandiosa. Entendam uma coisa, a oferta de Jesus foi grandiosa. A oferta de Jesus foi elevada. Foi um sacrifício perfeito. Foi um sacrifício agradável a Deus. Digam amém. Nós temos que nos apegar a Cristo, irmão. Antes de vocês entenderem a palavra, eu já digo que sem Cristo ninguém poderá ser salvo. Se não houver aceitação a Cristo total, pastor, eu não vou contestar uma só palavra do Senhor Jesus, porque Ele é a verdade, porque Ele é o caminho, porque Ele é a vida. Amém? Mas tudo que o homem fez, tudo que o homem pensou em fazer para se justificar diante de Deus, não produziu justiça. Deus providenciou os animais, Deus providenciou os alimentos para que eles fossem adorar no templo, mas aquilo tudo tinha um cunho ritualista. Amém? Mas não produzia a justiça que Deus gostaria de receber. As pessoas não mostravam sinceridade de quê? De coração. As pessoas não mostravam um sentimento de arrependimento. Simplesmente chegavam lá, apresentavam o animal e diziam assim: estou livre dessa obrigação. E voltava a fazer a mesma o quê? A mesma coisa, cometeu o mesmo erro. Isso não agradava a Deus, porque ele sabia que não existia um sentimento naquele sacrifício. O animal era inocente, o sangue do animal cobria o pecado, mas a pessoa saía com a mesma maldade dentro de si. Vocês estão entendendo? É quando você entra na igreja e não oferece o quê? Nada de bom. Você entra na igreja, louva, mas não muda. Quem está entendendo, diga amém. Você entra na igreja, dá oferta, mas não muda. Não perdoa. Não perdoa, vira as costas para as pessoas. Cria dissensão. Não une, não pacifica. Tem uma relação de pessoas que você está no meio,
você deveria pacificar esse homem com a família dele, mas você divide os dois. Você deveria promover a paz, você deveria promover a justiça, mas você não promove, você não é honesto. Mas o evangelho, ele tem poder. Eu falei com um jovem agora há pouco aqui, deixa a palavra do Senhor entrar no seu coração. Amém? Deixa a palavra de Deus entrar no coração de vocês. Procurem ouvir o evangelho. Procurem obedecer o evangelho. Não adianta esse ritualismo, não. Eu venho na igreja. Isso não quer dizer nada não, irmão. Você tem que estar aqui na igreja para ouvir e praticar o quê? A palavra de quem? A palavra de Deus, que vai agradar a Deus. A maior oferta é essa. A maior consagração não é você passar por aqui, não. É você passar por aqui com um sentimento de decisão e responsabilidade com Deus. Não, eu faço parte da igreja de Cristo e eu vou cumprir a minha parte nessa aliança. Eu vou cumprir o que Jesus quer que eu cumpra. Diga a glória a Deus. E a palavra diz assim, vamos lá para você entender. Hebreus 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens o quê? Dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se o quê? Se chegam. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de quê? Do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire pecados, pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifícios e oferta não quiseste, mas corpo o quê? Me preparaste. Deus, ele não se agrada de ofertas e o quê? Deus não se agrada. Pastor, mas por que Deus mandou ofertar e sacrificar? Para que o homem conhecesse a doença que ele estava, conhecesse a própria doença, conhecesse o veneno que havia dentro de si. Todo ano ele tinha que fazer o quê? Tinha que sacrificar. Todo ano ele tinha que sacrificar, por quê, pastor? Porque todo ano ele estava repetindo o mesmo quê? O mesmo pecado. Então o sacrifício nunca era agradável ao Senhor. Quando você vem na igreja, olhe para mim agora para você entender. Quando você vem na igreja, ouve a palavra de Deus, mas não pratica a palavra de Deus, é como se você estivesse fazendo o mesmo sacrifício da lei antiga. É o mesmo sacrifício da lei antiga. Por isso que tem muitas igrejas que conservaram rituais da lei, como guardar o sábado. Vocês estão entendendo, amém? Não, vamos ter que prender eles em alguma coisa. Não libertá-los da culpa, do sentimento de culpa. O sentimento de culpa que leva você a sacrificar várias vezes. Glória a Deus. Deus quer libertar vocês de uma vez por todas. Deus quer que vocês tenham a consciência do Espírito Santo. A consciência do Espírito Santo. A consciência do Espírito Santo é a consciência de quem? É a consciência de Deus. Deus, ele quer que a palavra dele esteja no coração de vocês, à disposição de vocês para ouvir e o quê? E obedecer. Pastor, eu vou ouvir e vou o quê? E vou obedecer. Quando você tem essa decisão, irmãos, acabou o sacrifício. Acabou o sacrifício. Eu vou obedecer porque Deus é puro,
porque Deus é santo, porque Deus é soberano. Eu reconheço Deus como o único Salvador através de Jesus. Eu reconheço Deus como o único Senhor através de Jesus. Só Ele pode me conceder a vida o quê? A vida eterna. Mas Ele também pode lançar minha alma no inferno. Eu tenho que ter esse entendimento de fé. Eu tenho que crer no inferno, mas eu tenho que crer muito mais na salvação. Diga glória a Deus. Eu tenho que crer que vai haver condenação para o ímpio, mas eu tenho que crer que vai haver salvação para o justo. Mas o justo, ele é justificado pela fé, e você conhece isso. O justo não é justificado pela obra. Eles faziam, igreja, essas obras, ordenanças, sacrifícios de animais, repetiam todo ano, mas não estava agradando a quem? Não estava agradando a Deus. Sabe por quê? Porque não se colocava o quê, pastor? O coração. Porque não se colocava o pensamento de Deus dentro do coração, para não pecar. Não viver na disposição do pecado. O ritual não agradava, por quê? Porque a disposição pecaminosa continuava onde? Continuava dentro do coração. A maldade continuava onde? Está na igreja, mas não quer perdoar. Está na igreja, mas não quer amar o próximo. Está na igreja, mas o coração é duro, é cheio de mágoa, é cheio de ressentimento. Mas vem aqui apresentar um sacrifício de louvor para o Senhor. Adora com os lábios, mas o coração fica onde? Fica longe. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que o sacrifício não era agradável, porque não havia disposição de fazer a vontade de Deus. Deus não achou um homem que tivesse pureza em relação aos propósitos do Senhor. Por isso que não há justiça em nós, irmãos. Não adianta você guardar sábado, não adianta você dizer eu não vou matar, eu não vou beber, eu não vou fazer, eu não vou acontecer, se você não se entregar de todo o quê? De todo o coração, não adianta. Não adianta essa obediência externalista. Deus, Ele quer verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em o quê? E em verdade, reconheçam Ele como verdade, reconheçam a palavra como verdade. É isso que o Evangelho aponta. E tudo que acontecia na velha aliança era uma sombra. Glória a Deus. Não eram as ofertas, não eram os sacrifícios, o desejo de Deus. E quando o autor de Hebreus, ele cita a partir do versículo 5, essas palavras aqui do versículo 5 até o 10, ele fala citando o Salmo 40. Por isso que eu quero que vocês agora abram no Salmo 40. Depois nós vamos voltar. Marca Hebreus de novo, porque nós vamos voltar. Abra no Salmo 40. Diga glória a Deus. No versículo 5 ele disse que Deus não queria oferta nem o quê? Lá no versículo, em Hebreus 10, 5, ele disse que Deus não queria oferta nem sacrifício. Agora olha o que Davi recebe, irmãos, por revelação. Olha o que Deus fala aqui nesse momento. Ao salmista Davi, por inspiração, Davi cita o ministério do Messias. Pastor, o que esse Salmo 40 cita no versículo 6? O ministério do Messias. E a palavra diz que Deus não queria ofertas nem sacrifícios. Amém? Diz assim o versículo 6. Olha o que a palavra fala. Na verdade, versículo 6. Sacrifício e oferta não o quê? Não quiseste. Os meus ouvidos, o quê? Os meus ouvidos, o quê? Olha para cá, igreja, agora.
Deus queria o quê? Abrir o quê? O ouvido. Abriu o ouvido para quê, pastor? Para ouvir o quê? A palavra de quem? A palavra de Deus. Meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado, não o quê? Não reclamaste. Digam glória a Deus. Davi sabia que não adiantava, Deus falou no coração de Davi, que não adiantava uma multidão de sacrifícios. Eu vou dar minha casa na fogueira santa. Não é assim? Dá seu tudo, irmão, que Deus vai te abençoar. Não é isso que Deus quer, irmão. Não é essa obediência de entregar tudo, irmão. Tem gente que vende o Espírito Santo por uma obediência a uma oferta material. É isso que vocês veem aí fora aí. E tem uma multidão seguindo a esse engano do diabo. O Espírito Santo é mais importante que tudo. O que vale o seu carro? Essa é a técnica do ladrão. O que vale o seu carro pelo Espírito Santo? O que vale essa oferta vagabunda pelo Espírito Santo? É assim que eles fazem, para enganar a igreja. Aí a pessoa fala, eu quero o Espírito Santo, então eu vou dar o quê? Eu vou dar tudo. Aí você cai na armadilha do diabo. A graça que era de graça se tornou onerosa, né, seu Carlinhos? Aí você vai vender tudo, você vai pagar um mau envelope, por quê? Porque o pastor ladrão, ele diz assim, isso é uma questão de obediência. Deus quer que você obedeça, mas obedecer a mentira, obedecer a falsa doutrina, é isso que eles fazem aí fora. Aí depois vão dar testemunho. Eu agora sou feliz porque eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas por quê? Porque foi induzido, porque deu tudo, achou que Deus se agradou. Porque foi lá e ofertou dinheiro, porque foi lá e vendeu o carro, ou deu a chave para o pastor, aí a igreja disse, fulano deu um carro, fulano deu o caminhão dele. Isso é que é obediência, isso é que é sacrifício. Só que Deus não se agrada com sacrifício. Deus não se agradou com o holocausto de animais. Deus não se agradou não, irmão. Ele só queria mostrar o quanto você era maligno, o quanto você era repetitivo no seu pecado, mas você tinha os ouvidos o quê? Tampados. Mas nesse salmo messiânico aqui, ele esclarece o que realmente agrada a Deus. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste, então disse. Aí Jesus, esse salmo aqui, Davi fala as palavras de Jesus. Esse salmo aqui é um salmo messiânico. Digam glória a Deus. O mesmo Jesus que muitas vezes, ele disse assim, como eu ouço, eu julgo. Jesus falava, olhe para mim, irmãos. Jesus falou muitas vezes, olha, como eu ouço, eu julgo. O meu juízo é justo, porque eu ouço a palavra de Deus, porque eu faço conforme a palavra de Deus. Eu não busco a minha vontade, mas eu faço a vontade de Deus. Sim ou não? Jesus falou isso, pastor? Falou. Jesus falou que ele fazia a vontade de Deus, a vontade do Pai que o enviou. Ele disse, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. No livro de João ele fala isso. Ele fala isso em João 6,38, ele fala isso em João 5,30, ele diz em João 17, eu glorifiquei-te na terra, fazendo a sua vontade. Se você quiser glorificar o nome do Senhor, irmãos, olha o que Deus está dando a entender hoje pelo Espírito Santo. Abra os ouvidos para ouvir e fazer a vontade de quem? E fazer a vontade de Deus. Jesus toma frente, e essas palavras aqui são palavras proféticas de Isaías, referindo-se
ao Cristo Redentor. Essas palavras de Isaías aqui se referem ao Cristo Redentor. Digam glória a Deus. Entendam bem, o sacrifício de animais não podiam tirar os pecados. A antiga aliança era reveladora da condição pecaminosa. A lei revelou o pecado do homem. Mas ela não conseguiu deter o pecado do homem. Porque toda vez ele tinha que fazer o quê? Ofertar um animal para morrer em seu lugar. Digam glória a Deus. Eles não obedeciam a palavra de Deus. Amém, irmãos? A obediência à lei era termo da aliança antiga. Pastor, tem muita gente ainda debaixo da lei? Tem, dentro da igreja tem. Pastor inventa, não, é dízimo. Você tem que dar o dízimo, porque senão você é ladrão. Mas o dízimo é ordenança de quê? É ordenança de quê, irmã? Não, do homem não, da lei. Mas Jesus aboliu a lei, e aí? Pastor, mas se o senhor não pregar o dízimo, a igreja não vai ter dinheiro. Problema. A igreja fala da oferta no Novo Testamento. A igreja fala que você tem que ofertar por amor, não por obrigação. Por que por amor? Porque o amor, ele é um fruto de consciência do Espírito. Do Espírito. Não é uma obra carnal, não. É uma obra o quê? Espiritual, porque você não vai ofertar se não for por consciência do Espírito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não é pela lei, não é pela lei de Moisés. Não é pela lei levítica. Você não vai dar R$1 aqui na igreja achando que você está se beneficiando com isso. Você dá a oferta por consciência, por amor que foi, esse amor foi concedido, essa capacidade de amor à obra, não veio de você. Quem está entendendo? Essa oferta, ela expressa um amor que não veio de quem? Não veio de nós. O pastor Luiz Fernando está aqui, não é porque ele está fazendo isso aqui pela carne, ele está fazendo isso aqui por prazer de servir a quem? De servir a Deus. Vocês estão entendendo? Pastor, o senhor prega terça, quarta, quinta, sexta, domingo, 2 cultos. Por quê? Porque o Espírito Santo me deu consciência para servir ao Senhor. O Espírito Santo me deu essa consciência de que é uma honra servir a quem? Servir a Deus. O Espírito Santo me deu consciência de que Deus, Ele fez muito o quê? Muito mais por mim. E vai fazer muito mais ainda, diga glória a Deus. Eu não vi as maravilhas de Deus, ainda não foram totalmente realizadas na minha vida, não, irmãos. Eu ainda vou alcançar coisas muito grandiosas ainda, porque está escrito e eu creio. Mas eu já estou me dispondo a servir ao Senhor de todo o quê? E é isso que é uma consagração de vida. Uma consagração de vida, ela representa uma entrega total. E foi isso que o salmista expressou aqui em relação ao Cristo Redentor. Repetindo, sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Versículo 7 agora. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de... Jesus conhecia o quê? Jesus conhecia o quê? A vontade de quem? A vontade de Deus. Jesus está dizendo que estava escrito sobre ele. Jesus está dizendo que sobre a vida dele já tinha um propósito. Ele estava dentro de um propósito de Deus que ele já conhecia.
Ele já conhecia, a palavra de Deus estava onde em Cristo? Estava no coração de Cristo, irmão, digam glória a Deus. Mas a lei e os profetas, a lei de Moisés, a antiga aliança, ela tinha um propósito, mas o propósito já tinha sido cumprido, digam amém. Qual era o propósito, pastor? Que o homem reconhecesse a gravidade e reprovação do pecado e a necessidade do perdão. Porque ele tinha que todas as vezes o quê? Apresentar um animal para ser sacrificado. Então ele tinha que saber que ele necessitava de quê? Do perdão. E esse entendimento, a antiga aliança, ela trouxe esse entendimento. Ele entendia que somente por derramamento de sangue era possível o perdão, porque todas as vezes que ele ia para uma cerimônia de expiação, ele precisava levar o quê? Um animal. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Precisava de derramamento de quê? De sangue para o pecado. Então ele não sabia o que era, mas Deus já estava mostrando. Vai precisar de derramar o quê? Sangue para perdoar os seus pecados. Na antiga aliança, Deus estava mostrando isso. Por isso que a palavra diz lá no capítulo 10 que eram sombras. Estavam sinalizando alguma coisa que não estava dando para entender perfeitamente, mas já dava uma ideia. Amém? A antiga aliança, ela dava uma ideia do que seria a nova o quê? A nova aliança. Era um meio simbólico, irmãos, deles se achegarem a Deus. Aquele momento que eles iam lá, o sacerdote apanhava o sacrifício, sacrificava, entrava no Santo dos Santos, aspergia o sangue pelo pecado do ofertante. Glória a Deus. Deveriam se achegar à presença de quem? A presença de quem? A presença de Deus. A antiga aliança, ela dava esse entendimento. Deveria haver fé, deveria haver obediência e também nas entrelinhas deveria haver amor. Alguém tinha que morrer por nós, só por amor. Só por amor alguém vai morrer por você. E esse alguém é Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Ele morreu por nós. Amém? Irmãos, entenda uma coisa, tudo apontava para Jesus Cristo. O sumo sacerdote que representava hoje, e ele é o próprio sacrifício. Jesus é o próprio sacrifício. Ele é o sumo sacerdote, e ele se tornou o próprio sacrifício. A Bíblia diz, o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Foram os primeiros versos do livro de Mateus, de Lucas, que Jesus era o Cordeiro de Deus. Amém? Para quê, pastor? Para salvar a humanidade. E Jesus foi o sacrifício perfeito. Jesus foi consagrado a Deus por obediência, porque ele entregou a vida dele com serviço. Ele queria ouvir. Então ele disse aqui na palavra, ele disse aqui na palavra, volta ao versículo 6. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos o quê? Abriste. Irmãos, só se Deus abrir seus ouvidos para você se tornar uma oferta perfeita. São pessoas que ouvem a palavra de quem? A palavra de Deus. Pastor, eu vou ouvir, eu vou obedecer, eu vou me entregar ao serviço do Senhor, ouvir a palavra, crer na palavra, me arrepender e fazer a vontade de quem? Assim você agrada a Deus. Não por sacrifício de dinheiro, não entregando casa, não trazendo um envelope recheado de dinheiro como dízimo. Amém? Porque isso não vai resolver o quê? Isso não vai resolver nada. Isso não vai resolver nada. Isso é um sacrifício sem propósito. Deus, ele quer vidas com propósito diante dele. Você vem para a igreja, mas você não tem o quê?
propósito com Deus. Você chega na igreja, mas não tem propósito com Deus. Boca aberta. Como o papai falava, você é um boca aberta. Amém? São pessoas que não estão entendendo e também não querem entender nada. Vai para casa, volta, vai para casa, volta, mas não tem uma atitude. E essa atitude que o pastor está falando é o desejo de mudança. Mas o desejo de mudança que o pastor está falando é conforme a palavra de quem? A palavra de Deus. Observar mais através de quê? Através de ouvir. Você procura ler as Escrituras e procura ouvir a palavra do Senhor. Procure ler e procure ouvir. Então, o sacrifício sem propósito, ele não agrada a Deus. Somente a obediência no coração. Não é, irmãos, o externalismo de fé. Não é o ritualismo sem o Espírito. Tem gente que vem e volta e não tem expressão de entrega verdadeira, de dedicação à obra do Senhor. Por quê, pastor? Porque não está ouvindo. Porque não quer dar ouvido ao que se ouve na pregação. São pessoas que entram e saem da mesma maneira. Então Jesus, ele se levantou. Deus teve que levantar um Salvador, porque senão a humanidade não ia ter jeito. Ele já tinha mandado um dilúvio uma vez. Ele já tinha mandado fogo em Sodoma e Gomorra, sim ou não? Queimou uma cidade inteira. Porque ninguém queria o quê? Ninguém queria ouvir. Por que veio o dilúvio? Porque ninguém queria o quê? Ninguém ouviu Noé. Ninguém ouviu a pregação de Noé. Ninguém ouviu. Noé pregou por mais de 100 anos, pastor. A arca levou 100 anos para ser construída. Amém? E ninguém deu ouvido à pregação de Noé. Chamavam ele de doido. Construindo aquele barco gigantesco. Depois colocando animais para dentro. Ninguém atentou para uma verdade. Ou seja, nós não queremos dar ouvido ao evangelho da salvação. Nós não queremos entender que há uma necessidade de se achegar a Deus e se render e se entregar ao Senhor. As pessoas estão se consumindo nos seus desejos, nas suas próprias vontades. As pessoas estão endurecendo os seus corações, irmãos. É isso que está acontecendo. E Jesus se levanta para cumprir a lei que ninguém quis o quê? Que ninguém quis cumprir. Jesus se levanta para cumprir a lei que ninguém teve condições de cumprir. Ninguém teve condições de obedecer. Deus queria mostrar a necessidade de um justificador. Será que dá para vocês entenderem que vocês não têm como fazer nada por vocês? Será que dá para vocês entenderem a dependência que vocês têm de Jesus? Será que vocês têm noção disso, irmãos? É isso que eu quero expressar aqui nessa noite. Não adianta o ritual de, eu vim hoje, eu louvei ao Senhor, eu trouxe um envelopezinho, eu trouxe 1 quilinho de alimento. Mas talvez você não esteja disposto o quê? A ouvir a palavra de quem? E obedecer. O sacrifício vai valer de quê? Nada, porque ele não tem sentimento. Por quê, pastor? Porque você traz 1 quilo de alimento, mas esse 1 quilo de alimento não teve um sentimento espiritual. Não, leva lá 1 quilinho de alimento para a gente mostrar que a gente está na fé. Mas o coração está cheio de maldade. Tem alguém que precisa ser perdoado. Tem alguém que você precisa amar de verdade. Tem alguém que você precisa considerar, reconciliar, mas você está com o coração o quê? Endurecido. Amém? Digam glória a Deus. Aí ele diz assim, no versículo 7, então disse, eis aqui o quê? Venho, no rolo do livro está escrito de... Eu já sei o que eu tenho que fazer. Jesus, esse é Jesus, não é você não, nem somos nós não.
Jesus já sabia o que ele tinha que o quê? Que ele tinha que fazer. Jesus estava pronto. Olha para mim, irmãos. Jesus estava pronto. Jesus estava à disposição de Deus. Jesus era o sacrifício perfeito, por quê? Porque ele estava dentro do propósito do Senhor. Antes que as coisas acontecessem, Jesus já sabia. No rolo do livro está escrito de mim. Ou seja, eu tenho a palavra do Senhor aonde? No meu coração. Eu sei o que eu tenho que fazer. Dá para você entender, irmão? Você sabe o que você tem que fazer? Vocês sabem o que vocês têm que fazer? Então façam. Por que não fazem? Por que não fazem? Você sabe que você tem que se reunir aqui todo domingo? Com a igreja, constantemente? Por que você não vem? Ah, não, pastor, eu só venho uma vez por mês. Ah, não, eu vou aqui hoje, amanhã eu vou lá, depois da manhã eu vou lá, estou na Assembleia, eu vou lá perto de casa, eu vou na Universal, e no final você fica embolado com uma porção de rolo. Você fica enrolado com os rolos. Jesus não, Jesus conhecia a palavra de quem? De Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele disse, ele começou a falar com ele mesmo: eis que aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua o quê? Ó Deus meu. Olha que consagração, irmãos. Olha que consagração. A palavra do Senhor falava de mim, eu me deleito em fazer a tua vontade, aqui eu venho, eu estou presente. Eu estou presente, eu estou disposto, eu estou me entregando. É isso que você vai fazer hoje. Irmão, cadê o engajamento seu? Você é ritualista, a igreja para você é uma coisa que não tem importância. Ah não, pastor, mas eu estou aqui hoje. Mas você está aqui hoje, e os outros dias que eu não te vi? E outra coisa, cadê a sua oferta? Cadê a sua oferta de disposição no propósito do Senhor? Cadê a sua oferta de disposição de obediência? Essa é a melhor. Essa é a melhor. Ah, não, eu trouxe um envelopinho aqui, mandei 1 quilinho de arroz. Isso aí não vai resolver muita coisa, não. Vai ajudar, mas não vai salvar. O que vai salvar será uma entrega total da sua vida. Alma, tudo bem. Vai ser uma disposição, pastor, minha vida pertence a quem? A Deus. A pessoa se embaraça com tudo na vida. Ah, pastor, eu não pude ir hoje por isso. Eu não pude ir ontem por aquilo. Ah, não sei o que. Está procurando uma campanha. Eu vou ver onde tem uma campanha para eu entrar, que eu estou precisando de uma campanha. Há muito tempo que eu não faço uma campanha. De 7 dias, de 14 dias, de 21 dias, de 40 dias. Mas não vai resolver o seu problema. Porque você precisa se entregar a Deus para fazer a vontade dEle. Cuidado com os seus propósitos egoístas. Eles sacrificavam, irmãos, buscando benefícios o quê? Pessoais. Mas Deus não quer saber disso. Deus quer que você se entregue ao propósito dEle. Tinha um propósito para Jesus desde a eternidade? Tinha. Tinha um plano de salvação que Cristo estava incluído? Tinha. E Jesus falou, aqui venho, vou repetindo, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me. Amém? Jesus estava fazendo por obrigação? Era adaptação ao propósito? Não, era prazer. Prazer, a palavra de Deus tem que te dar prazer. A palavra de Deus, você tem que olhar para ela e dizer assim, não tem discussão, isso aqui é o melhor para mim. Deus tem um plano para a minha vida, Deus me colocou num propósito, e isso para mim é um prazer. Eu tenho um prazer em estar aqui na igreja, eu tenho um prazer em estar reunido com a congregação. Pastor, eu tenho um prazer em evangelizar, eu tenho prazer em perdoar, porque Deus mandou. Diga glória a Deus. É um prazer, não é obediência legal, é prazer. Não é obediência por resiliência, não.
Jesus não estava nessa, não. Isso aí é para lei. Ah, não, eu vou guardar o sábado. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ah, não, pastor. Não. Tudo vai ser feito por o quê? Para deleito-me. Leia aí de novo, irmão. Acho que vocês estão pensando que eu estou falando grego. Esse versículo 8. Deleito-me em quê? Em fazer a tua vontade. Deus abriu os ouvidos de Jesus Cristo e colocou no coração dele uma disposição de obedecer para ele vir ao mundo, amém? Para ele vir ao mundo. Olha, lá embaixo, ninguém apresentou uma oferta agradável para mim. Você vai e vai fazer a oferta agradável para mim. Só que a sua oferta vai consagrar todos que se entregarem a você. Aí Jesus, sabendo de tudo, ele fala com ele mesmo: eu venho, eu me deleito em fazer a sua vontade, o Senhor abriu os meus ouvidos. Deus deu um corpo a Cristo. Quem está entendendo? Deus deu um corpo a Cristo, irmão. Digam glória a Deus. Jesus, ele deixa a glória celestial. Jesus falou assim: eu vou descer. Eu vou descer e vou me fazer humano. Vou me tornar homem. Quem está entendendo, diga amém. Porque essa é a vontade de quem? É a vontade de Deus. Estava escrito, eu estou escrito lá no livro. Na palavra do Senhor lá na terra eu estou escrito. A palavra fala de mim. A palavra no rolo do livro está escrito de mim. Jesus sabia que nos profetas, Jesus sabia que na lei estava citado um redentor, e ele disse: sou eu. Irmão, não é esperar acontecer, não. É esperar de prontidão para você mergulhar no propósito. Não espera vir, não. Você vai ao encontro de Deus. Diga glória a Deus. Se entregue hoje. Pastor, eu vou fazer a vontade de Deus. Isso é que é oferta. Isso que é um sacrifício. Digam glória a Deus. Deus, ele colocou disposição em Cristo de obedecer. Jesus deixa a glória. Jesus deixa o poder celestial. Ele se sujeitou a terra, se sujeitou ao tempo da terra, se sujeitou às limitações humanas. Mas ele fez uma coisa: cumpriu o quê? A palavra, porque ele não teve pecado. Quem está entendendo? Jesus cumpriu a palavra porque ele ficou isento do pecado. E o que ele mostrou, pastor? O que Jesus mostrou? O que Jesus de Nazaré, o humilhado, né? Porque ele se tornou humilhado, porque ele se tornou Jesus de quem? De Nazaré. Nazaré, irmãos, era um lugar, sabe o quê? Era uma aldeia paupérrima. O Filho de Deus desce da glória celestial e se torna um morador da onde? De Nazaré, lugar que ninguém esperava que saísse coisa boa, né, pastor Wendel? Lugar que todo mundo olhava com desprezo e dizia: pode vir o quê? Alguma coisa boa de Nazaré? Jesus vai logo para onde? Para Nazaré, mas ele estava fazendo a vontade de quem? Vontade de Deus. Isso é que é sacrifício. Isso é que é sacrifício perfeito. Isso é que é uma entrega, é uma pessoa ajustada. Olhe para mim, ajustem a vida de vocês, irmãos. Ajustem a vida de vocês. Pastor, eu quero ser sacrifício agradável a Deus. Eu quero consagrar minha vida a Deus. Eu te digo, ajuste a sua vida a Deus. Não vem para cá com sentimentalismo. Nhenhenhen, pastor, passar aqui com a cabeça, o outro quer vir passar de joelho. Não é isso que Deus quer, não. Amém? Deus quer consciência espiritual. Consciência daquilo que Deus deseja
E você está disposto a quê? A fazer. Amém? Ah, não, pastor, hoje não. Hoje não por quê, irmão? Ah, hoje não, hoje eu não vou poder ir, porque eu tenho que ir na casa da minha irmã. Hoje tem um aniversário de fulano. Hoje eu não posso ir porque eu estou cansado. Sacrifício fraco. Sacrifício desagradável. Você não está disposto a cumprir o propósito de Deus? Então não adianta. Tome uma decisão hoje. Pastor, o que o senhor quer? O que Deus quer de nós? Que nós tomemos uma decisão, apesar das nossas imperfeições. Mas Ele está dando condição de termos uma decisão espiritual. Ele está abrindo os nossos ouvidos como Ele abriu o de Jesus. Ele está nos dando condições para sermos o que Ele quer. Diga glória a Deus. E Jesus, irmãos, Ele se tornou humano. Ele se tornou igual a quem? Igual a nós. Sim ou não? A encarnação, ela identifica Cristo com cada um de quem? Cada um de nós. Jesus era humano. E o que Ele quis mostrar, pastor? Ele quis mostrar que o ser humano pode receber a consciência de quem? A consciência de Deus, porque Ele tinha consciência de Deus. E Ele era humano. Essa questão da encarnação é para você entender que Cristo tinha as mesmas limitações que você tem. Ele foi tentado da mesma forma que você foi tentado, só que Ele tinha desenvolvimento o quê? Espiritual. Ele tinha desenvolvimento de disposição, de obediência. É o que falta em nós. Por que o sacrifício de Cristo foi perfeito? Porque a disposição de obediência dele era muita. Ele era muito corajoso. Ele era muito disposto para agradar a Deus. Esse é o espírito que nós temos que empreender na nossa vida hoje. Disposição para fazer aquilo que é correto. Disposição, um bom empregado. Ah, não, pastor, eu vou fazer porque eu estou de acordo com o meu patrão. Eu falei isso aqui essa semana. São pessoas que não querem obedecer e dizem assim: eu vou fingir que trabalho porque ele finge que me paga. Isso que é um empregado ruim. Se você tem que fazer, irmãos, eu me refiro a Deus. Mas se você tem que fazer qualquer coisa nessa vida, faça e faça bem feito. Só que tem gente que não quer fazer. Ah, não, pastor, não dá para mim não. Ah, não, está difícil. Amém? Mas Jesus, Ele mostra que o que pode ser transmitido em termos humanos a respeito do caráter de Deus. Por quê? Porque Jesus, Ele veio como criança. Ele nasceu do ventre de Maria, então Ele era um homem. Ele era um homem como eu, e era um homem como quem? Um homem como vocês e mulheres como vocês. Ele era um ser humano como todos nós. Ah não, Jesus era Jesus. Eu não sou Jesus não. Mas você deveria ser como Jesus. Você não é Jesus, mas você tem que ser um imitador de Jesus, porque esse é o propósito de quem? Ah, Ele perdoava, mas eu não perdoo. Às vezes você vê gente na televisão falar assim, como da Atena: ah, eu não perdoo porque eu não sou Jesus Cristo. Vai para o inferno. Eu não perdoo, mas eu tenho que o quê? Eu tenho que o quê? Atende o telefone. Mas eu tenho que perdoar. Amém? Eu não amo, mas eu tenho que o quê, irmão? Você tem que amar. Não adianta o senhor dizer assim: larga para lá. Não. Tenta reconciliação, irmão. Tenta reconciliação. Reúne a família do senhor. Chama todo mundo. Coloca as coisas bem claras. Digam glória a Deus. Procura fazer as coisas como tem que ser, irmão. Não adianta virar as costas, não. Partidarismo. Você é cristão. Deus falou que tem que ter paz. Deus falou que tem que ter reconciliação. Deus falou que você tem que
eliminar as questões da sua vida. Cuidado com os conselhos ruins que estão te dando, hein, irmão. Você tem que dar ouvido à palavra de quem? Conversa com o pastor, que o pastor conhece a palavra de Deus. O pastor pode dar um conselho a você. Pastor Wendel está aqui, pastor Luiz Fernando também está. Às vezes você está dando ouvido a quem você não deve dar ouvido, porque a pessoa não conhece o quê? Não conhece nada, ou conhece pouco, ou não conhece o assunto no qual você está embaraçado. Mas Jesus conhecia tudo. Jesus tinha a maior atenção às coisas de Deus. E eu volto a repetir, quando ele se tornou homem, amém? Quando ele se fez homem, ele não o fez por adaptação ao que Deus queria, mas ele fez por prazer. Não, eu vou fazer por prazer. Ele fez sem pensar nele, ele se entregou, irmãos. É isso que Deus quer. Você pensa muito em você, você é muito egoísta. A sua oferta é egoísta, por quê? Porque ela é medida. Ela tem que te satisfazer primeiro, para depois o quê? Para depois satisfazer a Deus. Mas Deus quer que você se entregue para Ele primeiro, e deixe os seus desejos, deixe as suas vontades, deixe os seus pensamentos, deixe os seus sentimentos para onde? Para trás. Coloca de lado o seu sentimento, coloca de lado esse ego, coloca de lado essa mágoa e faça a vontade de quem? A vontade de Deus primeiro. Foi isso que Jesus Cristo fez. Digam glória a Deus. Ele fala assim: ó, deleito-me, repetindo, em fazer a tua, versículo 8, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu quê? Coração. A palavra não era por obediência obrigatória, não era por opressão, não, irmão. A palavra, o cumprimento da palavra estava onde? Deus falou e Jesus falou assim: que prazer em cumprir a sua palavra. Que prazer em fazer o que o Senhor está mandando. E Deus via não somente uma confissão de boca, Deus viu uma disposição. Deus quer ver uma disposição em vocês aqui, irmãos. Se você tiver disposição de fazer o que você tem que fazer, certamente você vai agradar o Senhor. Você vai agradar o Senhor porque você está fazendo o que Deus está o quê? Jesus falou: eu me agrado em fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está a tua palavra, dentro do meu coração está a tua lei. Irmãos, é uma disposição e prontidão genuína. Diga glória a Deus. Pastor, eu tenho disposição para fazer a vontade de Deus. Eu tenho disposição, eu quero disposição e prontidão para permanecer assistindo o culto, me reunindo aqui com os meus irmãos, porque é uma ordem do Senhor. Congregar, irmãos, é uma ordem de Deus. Congregar está dentro da palavra de Deus. Eu não vou à igreja hoje. Não tem compromisso com a igreja. Não tem compromisso com a igreja. Mas mude seu pensamento hoje. Não é, pastor, o senhor está falando de mim. Não, não estou falando de ninguém. Eu estou falando a palavra de quem? A palavra de Deus. Jesus tinha a palavra na mente. Jesus se entregou para cumprir a palavra de Deus. Jesus tinha fé de coração. Jesus se aproximou de Deus. Ele creu em Deus e ele foi abençoado, irmãos. Jesus fez o que Deus queria que ele fizesse. Deus quer hoje uma consagração, mas com propósito do Senhor. Não é passar aqui e esquecer, não. Pastor, eu tenho um comprometimento com Deus a partir de hoje. Eu estou renovando hoje, pastor, vou renovar minha consagração. Atento agora com a palavra dele aqui, ó. Para que eu possa sair daqui abençoado hoje. Digam glória a Deus. Você vai passar no altar, irmãos. Amém.
E esse pastor precisa de quê? Você precisa de arrependimento. Para nós agora tem que haver arrependimento. E esse arrependimento tem que continuar. Isso vai continuar operando de fé em fé. Você vai buscar conhecimento ouvindo a palavra de Deus e vai se arrepender com tristeza no coração por você ter ofendido a Deus. E vai confessar francamente. E você vai passar no altar. Diga glória a Deus. É dessa forma que Deus quer. Vamos voltar lá para a gente encerrar. Lá em Hebreus. Hebreus 10. Versículo 5, né, que lemos. Vamos continuar. Pelo que, repetindo 5, entrando no mundo diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas corpo me preparastes. Vocês estão entendendo? Digam amém. O que Deus deu a Jesus? Corpo. Por que Ele deu o corpo? Para Ele ser o quê? Encarnado. Vocês estão entendendo? Digam amém. Deus preparou um corpo para Ele. Olha, eu vou te dar um corpo humano e você vai se tornar humano. Jesus fez o quê? Obedeceu, porque Ele sabia que estava escrito no rolo. Vocês lembram do que nós lemos lá no Salmo 40? Aí vamos continuar. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua o quê? Jesus falou que no princípio do livro estava escrito dele. Talvez fosse em Gênesis 3, a semente da mulher esmagará a cabeça de quê? Da serpente. Amém? Para fazer, ó Deus, a sua vontade. Como acima diz: sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram os quais se oferecem segundo o quê? A lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua o quê? Tira o primeiro para estabelecer o quê? Tira a primeira aliança para estabelecer a segunda aliança. Tira o primeiro concerto, olha para mim, para você entender, para estabelecer o segundo concerto através de mim, através de Jesus. Jesus falou: olha, pode encerrar a primeira aliança, que eu vou lá. Vocês estão entendendo? O autor de Hebreus, ele repete as palavras da revelação que Davi recebeu naquele salmo messiânico. Veja como que são as coisas de Deus. O autor de Hebreus, ele repete as palavras de Davi. Veja como que é, igreja, a sequência lógica e perfeita da palavra do Senhor. Isso são coisas que aconteceram tempos e tempos distantes, mas era confirmação. Amém? E ele diz assim, para a gente encerrar, olha: então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. 10 agora. Na qual vontade temos sido o quê? Agora o autor volta a falar. Na qual vontade nós temos sido o quê? Santificados. Você só pode ser santificado na vontade de quem? Na vontade de Jesus Cristo. Agora é na vontade de Jesus Cristo. Se você fizer conforme a vontade de Jesus Cristo, você é o quê? Consagração quer dizer santificar. Consagrar quer dizer santificar. Santificar e consagrar quer dizer a mesma o quê? Você participa de uma cerimônia de consagração porque você vai fazer conforme a vontade de quem? De Jesus? De Jesus Cristo. Olha o que ele falou, vou repetir o 10. Na qual vontade, ou seja, na vontade de Jesus, temos sido o quê? Santificados pela obração do corpo de Jesus, feita uma. Jesus precisa repetir o sacrifício? Porque o sacrifício dele foi o quê? Perfeito. Quem está entendendo?
Quem sacrificou sem sentimento, quem sacrificou sem espírito, Deus não considerou, mas Jesus não. Jesus falou assim: olha, eu vou absorver o pecado do mundo, vou morrer pelo mundo, vou dar minha vida pelos pecados deles, e o Senhor vai santificá-los. Ou seja, o Senhor vai torná-los justos, o Senhor vai torná-los perfeitos aos seus olhos, Senhor. E nós somos santificados quando determinamos de todo o coração a obedecer a Jesus Cristo. Não é dízimo, não é o tudo, não é você vendendo a sua casa, não é você dando o seu carro para a igreja, mas é você fazendo a vontade de Jesus, para ser mais objetivo, mais exato. Pastor, eu vou fazer a vontade de Jesus. Aí ele diz assim, irmãos: e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo, muitas vezes os mesmos sacrifícios, quando nunca podem tirar os pecados. Mas este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de quem? Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, ou seja, que todos se rendam. E ele diz no 14: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são o quê? Quem é santificado é aperfeiçoado por Deus, porque recebe o Espírito Santo.